Fala aí galera, beleza? Eu tô gravando aqui meio de qualquer jeito galera, né? Porque eu tava ouvindo galera, alguns vídeos de alguns canais, né? Falando do novo quadrinho de Ben 10, tá? O Ben 10 Absolute. Eles estão focando mais no Ben 10 agora, né? E estão fazendo essa HQ aí do Ben 10 galera. Que nem eu tava com muita expectativa. Só que galera, eu vi muita análise de muitos canais. E eu tenho que falar aqui com vocês o que eu achei dessa HQ, tá? Algumas coisas boas e algumas coisas ruins que eu achei. Vamos comentar um pouco sobre esse quadrinho, tá? Que saiu essa primeira edição. Bom, galera, o quadrinho já começa no espaço, né? Mostrando o Vilgax, né? E o Vilgax falando aí que ele já dominou vários mundos, né? E aí mostra que ele tá buscando o Omnitrix. Tá? Logo depois, galera, a gente vê um corte rápido de um meteoro caindo, né? No caso, o Omnitrix, tá? Depois, galera, a gente é cortado aí mostrando a Terra, beleza? E na Terra mostra a Gwen, o Ben e o Vomax acampando, tá? E uma coisa legal aí da HQ que eu achei, né? Foi eles manterem isso do Ben gostar, galera, dos lutadores de sumô, tá? Porque a gente vê que o Ben, ele tá tentando conseguir achar uma carta dourada dos lutadores de sumô, que me lembrou, inclusive, aquele episódio lá, que, se não me engano, se chama Washington AC, tá? Que é o segundo episódio, galera, da série clássica de Ben 10. Tá? Que é nesse episódio, se não me engano, que o Ben se transforma pela primeira vez no Quatro Braços, tá? E também a gente vê a Gwen aí lendo livros, né, sobre alienígenas. E aí, galera, depois a gente vê a Gwen reclamando com o Ben, tá? Que ela acha besteira o Ben ficar ligando pra lutadores de sumô, né? E aí o Ben discute com ela também, que acha bobeira ela ficar vendo OVNIs, né? E o Ben não acredita nisso muito de alienígenas existirem, né? A Gwen já acredita. Aí, galera, mostra lá o Vomax falando pra eles não discutirem, né? Além dessa discussão besta aí da Gwen e o Ben, galera, discutindo, né? Tem uma cena na HQ, do começo da HQ, tá? Que a Gwen acaba falando que o Ben tá com eles por conta que os pais não aguentam o Ben, tá? Porque o Ben nessa HQ, galera, ele não se dá muito bem com os pais, né? Pelo que deu a entender aí no começo da HQ, tá? Aí depois, galera, a gente vê o Ben revoltado e ele vai pra floresta, galera. Depois, galera, a gente vê uma base militar vendo um dispositivo caindo na terra, galera. Depois, galera, a gente vê o Ben olhando pro céu, né? E vendo uma cápsula caindo. E aí depois, galera, a gente vê essa cena aqui. E, galera, eu tenho que confessar pra vocês, cara. Tá muito feia essa arte aqui. Cara, o que eles fizeram aqui com o Ben pulando, galera? Pô, poderia ter desenhado de outro jeito, que ia ficar muito melhor. Mas poderia ter feito de outro jeito. Depois, galera, a gente vê o Omnitrix grudando no pulso do Ben de um jeito meio simbiótico, tá? Que a gente já viu em imagens vazadas, tá? Inclusive eu trouxe aqui pro canal. Depois, galera, a gente vê o Ben tentando desgrudar o relógio do pulso, só que acaba que não sai. Depois, galera, a gente vê o Ben tentando tirar o relógio, né? Do nada ele esbarra, galera, com um urso ciborgue, tá? Esse urso ciborgue, galera, pra quem não sabe, tá? Ele já apareceu no reboot, tá? E só por ele aparecer no reboot, galera, eu já não gostei, tá? Porque esse quadrinho, ele tá botando coisas do reboot, como é o caso do Enxurrada, né, que apareceu lá naquela arte. Isso me incomodou demais. Esse ciborgue aí, né, esse urso ciborgue, né. E, cara, na moral, galera, pra que botar um urso ciborgue pra lutar contra o Ben? Por que não botou um robô do Vilgax, né, pra lutar contra o Ben? Que seria muito mais útil do que um urso lutando, galera. Tanto até que a luta que o Ben tem com esse urso, galera, é muito mal feita, tá? Nem dá pra ver mesmo eles trocando porrada mesmo, tá? É muito rápida as páginas deles lutando. Por falar em rápido, galera, a gente vê o Ben batendo aí no Omnitrix. E a primeira transformação dele, galera, é o Quatro Braços, tá? Isso também não me agradou, tá? Porque pra quem não sabe, galera, a primeira transformação do Ben 10 Reboot é o Quatro Braços também. E eles optaram por trazer o Quatro Braços nessa primeira transformação. Isso me desanimou muito, galera, porque tava esperando o Chama. A gente vê o Ben trocando porrada aí com o urso, né? Durou bem pouco. Eu não entendi que o Ben destransformou rapidão assim, né? Porque a gente sabe que o tempo do Omnitrix Protótipo, né, no desenho original, dura 10 minutos. Aqui nem parece que durou 10 minutos, galera. Parece que durou uns 3 minutos, né, no máximo. E depois, galera, a gente vê o Ben correndo pra tentar fugir desse urso. E aí o Ben bate de novo, galera, no relógio. E aí a gente vê a primeira transformação, galera, do Chama nessa HQ. Galera, eu tenho que falar uma coisa, tá? Apesar da HQ estar bem estranha, o design do Chama ficou maneiro, galera. E aí a gente vê o Chama fazendo meio que uma supernova. E ele consegue, galera, atacar o urso. Depois também a gente vê uma página do Vomax procurando o Ben, tá? Isso também já vazou. Depois, galera, a gente corta pra última página da HQ,
que é, galera, o Vilgax sentado no trono aí, como a gente vê, tá? Galera, eu tenho que falar pra vocês, tá? Eu não curti esse visual desse Vilgax, tá? Pra mim, ele não tá imponente no nível do clássico, porque pra mim, o do clássico, galera, é muito mais imponente do que o dessa HQ. Porque olha esse Vilgax aqui e olha esse Vilgax aqui. Qual vocês acham que dá mais medo aqui, galera? E esse Vilgax dessa HQ, galera, ele só tem uma cicatriz, tá? O Vilgax lá no começo do Ben 10 clássico, ele tá todo detonado, galera. Né? Aqui ele não tá. Então provavelmente, galera, no segundo quadrinho, talvez, a gente veja mais do Vilgax, né? No quadrinho aí, tentando ir pra Terra pra buscar o Omnitrix, né? Pelo que deu a entender aqui. Mas, galera, no geral, esse quadrinho eu não curti, tá? E eu acho que poderia ter sido um pouco maior, né? Adaptar o primeiro episódio inteiro do Ben 10 clássico, tá? Porque não adaptou, galera. Adaptou, tipo, metadezinha, que foi, tipo, o comecinho do Ben 10 clássico até a transformação do Chama, digamos assim. Porque só mostrou 2 aliens, né? E isso de não mostrar direito também o Quatro Braços em combate, né? E não mostrar muito do Chama, né? Por eles optarem por esse Omnitrix ser diferente do clássico, né? Porque, pelo que deu pra entender, esse Omnitrix aqui, galera, ele descarrega muito mais rápido do que o do Ben 10 clássico. Isso eu não curti, tá? Mas as coisas que eu curti foram poucas, né? Como no caso da relação do Ben e da Gwen, tá até maneira, tá lembrando o clássico. Isso do Ben gostar dos lutadores de sumo, muito da hora também. Algumas coisas eu não gostei, galera, como o Quatro Braços ser a primeira transformação e não o Chama, né? Porque isso vem lá do Ben 10 Reboot. Esse Urso Cyborg também achei inútil botar, né? Isso também vem do Ben 10 Reboot. Então, galera, são pequenas coisas assim que me irritaram nessa HQ, né? Mas, galera, se eu desse uma nota aqui pra essa HQ, seria um 5, tá? Porque não tá nem perto, galera, do primeiro episódio do Ben 10 original, galera. Sério mesmo. Comenta aí se vocês já viram essa HQ, tá? Esse primeiro volume. E vamos ver o que vai acontecer na segunda. Se tiver alguma coisa boa assim, talvez eu traga aqui pra vocês, beleza? Eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu resolvi fazer, galera, porque eu vi e eu não curti muito não, tá? Mas, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa HQ, o que vocês estão esperando do próximo capítulo aí. Então foi isso, galera. Deixa o like e segue a gente aí, beleza? Falou, galera!